Meus queridos alunos do segundo ano, como vocês estão, gente? Como foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje, na nossa videoaula de ciências, a gente vai falar sobre os animais domésticos, que são aqueles que a gente pode criar nas nossas casas, e os animais silvestres, que vivem soltos na natureza e que a gente não pode criar dentro de casa, tá certo? Só que antes de iniciar com a nossa aula de hoje, como é de costume, eu vou fazer a chamada, tá? E eu peço que vocês coloquem nos comentários aqui da plataforma, né? Que estão assistindo os vídeos, que estão fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? Então, deixa eu fazer aqui a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Rodrigues de Souza, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Evison de Souza Santana e o Willames Alex Soares da Silva. Então, meus amores, eu gostaria que vocês pegassem o livro de ciências de vocês e abrissem na página 26, tá? Para que vocês acompanhassem a explicação do tia, tá? Vejam só. Eu acredito que vocês têm, ou já tiveram, ou talvez não tenham ainda, ou conhecem alguém que tem algum animal de estimação em casa. Um cachorro, um gato, mais comum, né? Que tem em casa. E esses animais que a gente pode ter em casa, que foi o que tia Carla já falou no início da aula, são animais domésticos, que podem conviver com a gente dentro das nossas casas. Mas os animais que não podem ficar em casa, que são animais que devem viver livres da natureza, são animais silvestres, que a gente não pode ter em casa. A gente não pode ter em casa um leão. A gente não pode ter em casa um elefante. Eles são silvestres. A gente não pode ter. Então, vejam, na página 26, nós temos o seguinte. Os animais domésticos. Há muito tempo, todos os animais viviam soltos nas florestas e matas. Ao longo dos anos, o homem foi amansando alguns desses animais, domesticando alguns desses animais, tornando possível o seu convívio no nosso meio, utilizando alguns deles para seu interesse, no transporte, na alimentação, no trabalho e como companhia. Os animais domésticos são criados pelas pessoas e vivem perto ou dentro das casas, dependendo de cuidados. Muitas vezes são adestrados e aprendem a obedecer a comandos, como os cavalos e os cães, por exemplo. Os animais domésticos devem ser vacinados e cuidados com afeto e higiene para evitar doenças transmissíveis. São exemplos de animais domésticos: cão, gato e coelho. Bom, gente, como eu já tinha apresentado para vocês a minha cachorrinha Marla quando eu estava falando sobre mamíferos, agora ela veio novamente participar do nosso vídeo. Por quê? Marla é um animal doméstico, é uma cachorrinha. E Marla se adapta a viver no meio doméstico, né? Então, Marla convive comigo dentro da minha casa. É meu animalzinho de estimação. Então, ela aqui, animal doméstico, que ao longo dos anos foi se adestrando, os cachorros, os gatos, para servir de companhia para nós, seres humanos. Por isso que hoje a gente pode ter um cachorrinho, a gente pode ter um gatinho na nossa casa. Estão vendo aqui, ó? Como ela tá quietinha? Ela se adaptou a viver no meio dos humanos, no convívio dos humanos. É um animal doméstico, tá certo?
Tchau, pessoal! Bom, gente, como eu falei pra vocês, né? Então, a cachorrinha de tia é um animal doméstico. Ela convive com a gente aqui. Então, os cachorros, os gatos, né? Aqui, ó, um coelhinho, representando o coelho. Não convivem com a gente, né? Então, podem ser considerados animais domésticos, porque convivem bem com a gente em nosso meio, né? Mas, um elefante, representando aqui. Um urso não vão conviver bem com a gente no meio doméstico, não é verdade? Porque são animais silvestres. Silvestres. Então vejam, ainda falando sobre animais domésticos. Os animais domésticos devem ser vacinados e cuidados com afeto e higiene para evitar doenças transmissíveis. São exemplos de animais domésticos: cão, gato e coelho, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Vejam só. A cachorrinha de tia, ela é vacinada. A gente tem que vacinar os nossos cachorrinhos, os nossos gatos, para evitar doenças. Até porque o cachorro, né, ele transmite uma doença que é a raiva, né? É uma doença que ele tem que ter sempre vacinado para que ele não transmita essa doença, né? A cachorrinha de tia, ela é uma Yorkshire. Ela tá assim, não dá pra ver muito os pelinhos delas porque tia teve que cortar, porque tava muito quente e tal, mas é uma cachorrinha, uma espécie é uma raça de cachorro que fica muito peluda. Então a gente tem que estar sempre mandando tosar, cortando, alinhando, porque senão o pelo dela elinha tudo, embola tudo. Então é um cachorro que existe, que requerem cuidados para que ele viva bem aqui na casinha de tia, no meio, né? Que ele vive. Então, como foi dito aqui, eles têm que ter afeto, carinho, muito amor e principalmente higiene, né? Para que conviva bem com a gente. Porque se o cachorrinho convive dentro de casa, que é o caso da cachorrinha de tia, ela fica aqui dentro de casa, sobe na cama, sobe no sofá, vive dentro de casa, ela tem que estar sempre muito bem limpinha, muito bem higienizada, né? E mesmo se ela vivesse no quintal, ainda teria que estar sempre bem higienizada. Né? Então, animais domésticos que convivem com a gente dentro de casa, que convivem com a gente no meio doméstico, né? Gato, cachorro, tem que estar sempre limpinho, vacinado, higienizado, tá certo? E é isso, porque são animais domésticos que convivem com a gente, estão sempre conosco dentro de nossas casas. Então, requer cuidados. Agora, a gente vai falar sobre os animais silvestres. Vivem livres em selvas, matas, florestas, pantanais, caatingas e desertos. Eu quero fazer aqui um adendo, né? Quero falar uma observação. Quando a gente vai para o zoológico, a gente vê animais que são silvestres e estão vivendo ali em cativeiro, tá? Animais que a gente vê no zoológico, como ursos. Quando a gente vai pro Horto Dois Irmãos, a gente vê urso, a gente vê leão. O leão, gente, ali não é o habitat natural dele. Ali não é o habitat natural do urso. Eles estão em cativeiro, tá? Mas ali não é o habitat natural deles, tá? Que eles ali estão em cativeiro. Porque o habitat natural deles é a floresta, as matas, a savana africana, tá? Não é ali. Existem animais que são caçados, presos e domados, mas isso só se consegue a custo de sofrimento para o animal. Hoje em dia, essas ações estão sendo reduzidas graças ao trabalho do governo e de associações protetoras dos animais. Os animais silvestres são protegidos por leis. É crime a captura ou criação dessas espécies em residências. Esses animais são mantidos em locais especiais, como zoológicos e ambientes regulados pelo governo. A criação desses animais necessita de cuidados especiais. Cada animal precisa ser criado em um ambiente bem parecido com aquele de onde ele veio, receber água e alimento em quantidade de qualidades adequadas,
ter acompanhamento de um veterinário e receber os cuidados com sua higiene. Aí aqui tem uma fotinho de um tatu-bola, que é um mamífero silvestre, mamífero, encontrado principalmente no Nordeste do Brasil, o tatu-bola. Então, vejam, como atividade de casa, vocês vão fazer a página 27. Primeiro, leia com atenção as cantigas populares. Cantiga 1. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chicacá admirou CC, do berro que o gato deu. Miau. Essa era uma cantiga de roda, né? Uma cantiga de roda muito cantada dessa forma, muito conhecida. E aí a gente tem a mesma cantiga, só que com uma letra um pouco diferente. Não atire o pau no gato. Não atire o pau no gato, porque isso sou. Não se faz. O gatinho é nosso amigo, go. Não devemos maltratar os animais. Não devemos maltratar os animais. Não. Porque a cantiga original era assim. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chicaca admirou CC, do berro que o gato deu. Miau! Só que aí surgiu essa cantiga, que eu acho que é mais legal, que a gente não deve maltratar os animais, né? Vamos desconstruir essa cantiga de roda e cantar Não Atire o Pau no Gato. Então, segundo, em qual das cantigas há maus tratos em animais? Qual da cantiga tem maltratar o animal? A primeira ou a segunda? No terceiro, qual animal da cantiga é doméstico ou silvestre? O animal da cantiga, o gato, ele é doméstico ou ele é silvestre? Quarto, quais são os cuidados que devemos ter com os animais domésticos? O que é que a gente deve fazer? Que tia Carla falou, com os animais que vivem com a gente dentro de casa. A gente tem que vacinar, a gente tem que higienizar, o animal tem que tomar banho, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter água, né? Ele tem que ser cuidado direitinho, porque além dele conviver com a gente em casa, ele é um animal e merece cuidados, tem que ter respeito, né? Pelas necessidades daquele animal. Numere corretamente. Número 1, animal doméstico. Número 2, animal silvestre. Então, cachorro, urso, cavalo, elefante e hamster. Leão, papagaio, onça, girafa e macaco. Eles são animais domésticos, são animais silvestres. Vocês que vão numerar corretamente e dizer para mim a classificação desses animais. Já no sexto quesito, vocês vão fazer o seguinte. Circule os cuidados que devemos ter com os animais domésticos. Alimentá-los bem, deixá-los soltos na rua, cuidar da higiene deles, deixar sempre à disposição água limpa. Então, vocês só vão circular aqueles cuidados que a gente deve ter com os animais, tá? Domésticos, a gente deve ter com os animais domésticos. Vejam só. Além dessa atividade, tá, da página 27 de Ciências, eu vou passar para vocês a seguinte atividade no caderno. No caderno de casa de vocês, tá? Vocês vão fazer o cabeçalho e vão colocar lá, atividade de casa de ciências. E vão fazer o seguinte, recortar e colar imagens, tá? No caderno de vocês, de animais domésticos e animais silvestres, tá? Eu vou querer 5 imagens de animais domésticos e 5 imagens de animais silvestres, tá? No caderno de vocês. Vocês vão tirar uma foto e colocar aqui na plataforma para a tia observar essa atividade. Então, 5 fotos, 5 imagens de animais domésticos e 5 imagens de animais silvestres, tá? Como atividade de casa também, além da página 27, tá?
Então, gente, vejam só. Eu queria agora fazer com vocês uma revisão sobre tudo que a gente já falou sobre os animais, né? Pra gente fechar essa aula, ela ficar bem redondinha. Vejam, a gente já falou sobre o reino animal, não é isso? Que o reino animal é formado pelos mamíferos, pelos répteis, pelos anfíbios, pelos peixes e pelas aves, não é isso? A gente já falou sobre a estrutura corporal dos animais. A gente já falou que existem animais que vão ser vertebrados, que possuem coluna vertebral, que possuem ossos para sustentar seus corpos. E já falamos que existem animais que são invertebrados, que não possuem coluna vertebral, que não possuem ossos para sustentar seus corpos. Já falamos também sobre animais que vão ter o corpo recoberto por penas, né? A gente já viu isso. O corpo recoberto por pelos. A cachorrinha de tia mesmo. Ela é um animal mamífero e ela tem o corpo coberto por pelos, né? Ela também é um animal que possui coluna vertebral, ela é vertebrada, né? Possui ossos. E a gente também já falou sobre a dieta dos animais. Existem animais que eles vão ser carnívoros, que eles vão comer carne. Animais que vão ser herbívoros, que vão comer vegetais. E animais que são onívoros, que comem de tudo. Comem carne, comem vegetais. Nós, seres humanos, a gente é onívoro, porque a gente pode comer tanto carne como vegetais. A gente é onívoro. E eu também falei sobre a questão da caça, da presa e do predador, que eu queria retomar com vocês. Porque, vejam, existem na natureza, principalmente nos animais silvestres, são animais silvestres, que eles vivem soltos, né, na natureza. O ciclo, né, a cadeia alimentar. O que isso quer dizer? A gente vai ter um animal, vou dar aqui o exemplo, o leão. O leão, ele é predador. Ele vai se alimentar da carne de um animal que é herbívoro, que se alimenta de vegetais, né? De plantas. Vai ser a presa do leão, que é predador e é carnívoro. Então, o que eu quero dizer é que existem animais silvestres que são predadores, que comem carne, que têm o instinto da caça, são predadores. E existem animais que eles não são predadores, né? Que eles vão ser a presa, que eles vão ser herbívoros, que vão se alimentar de plantas. Exemplo, exemplo aqui, a vaca, o boi, eles não são predadores. Eles se alimentam de gramíneas, eles se alimentam de vegetação. Um leão, ele pode sim atacar uma vaca. Só que, obviamente, o habitat que o leão vive não é o mesmo da vaca, né? Mas só para que vocês entendam que o leão come carne, a vaca é formada por carne e ela não se alimenta de carne, ela se alimenta de vegetais. Então ela se torna uma presa para um caçador. Entendem? E assim, vale muito a gente relembrar a questão da dieta dos animais, de serem herbívoros, carnívoros e onívoros, porque também está muito atrelado à questão de ser animais domésticos, animal silvestre e o habitat que eles vivem. Porque o leão vive nas savanas africanas, é o ambiente natural do leão. E ele é predador, ele caça, ele se alimenta de carne. A gente não tem um leão vivendo dentro das nossas casas. A gente não pode criar um leão dentro das nossas casas. Porque o leão se alimenta de carne. E nós, seres humanos, também somos formados por carne. A gente também pode ser considerado uma presa de um leão, que é um animal carnívoro. A presa de um tubarão. Deixa eu até falar para vocês uma coisa. A gente costuma até ver, não muito, mas aquilo que vocês devem ter visto, né? Algum familiar de vocês deve ter visto, em noticiários, falando sobre um ataque de tubarão. E, gente, vejam só, deixa eu até falar para vocês uma coisa. O tubarão é um animal carnívoro,
né? Mas não é da natureza do tubarão se alimentar de carne humana. Já foi muito comprovado que quando o tubarão ataca, ele não come a carne humana, ele morde e solta. Ele morde, faz aquele estrago, aquela mordida, porque o tubarão tem muitos dentes. Ele morde e solta aquela carne humana que ele pegou, ele morde e solta. E muito se fala que às vezes o tubarão, ele procurando se alimentar de peixes, e às vezes quando a pesca naquele local que o tubarão se alimentava está muito forte, ele acaba vindo mais para perto daqui dos banhistas, onde os banhistas vão tomar banho, chega mais perto da região onde tem banhistas, né? Chega mais perto da praia e acaba atacando as pessoas. Muitas vezes tubarão, eu já vi relatos na internet de pessoas que foram atacadas, que muitas pessoas falam que o tubarão se confunde, principalmente surfista, pensa que ali é um peixe que está nadando e ele ataca, né? Mas o que eu queria falar, o ponto que eu queria trazer em relação a isso, dessa questão do tubarão, é que o tubarão é carnívoro, né? O tubarão ataca os seres humanos, né? Mas ele não ataca para se alimentar, ele não vai atacar para se alimentar, porque ele não se alimenta de carne humana, ele morde e deixa lá. Se alimenta de carne de peixes, né? Tudo isso. E o meio aquático é o habitat natural do tubarão, tá? Então, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a questão de animais domésticos e animais silvestres, né? Falei também um pouco sobre tudo que a gente já trabalhou, sobre o reino animal, sobre dieta dos animais, sobre habitats, né? Nosso assunto tá super legal, super interessante, tem muita informação para trazer para vocês de ciências. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Um beijo, olha, um cheiro. Tchau, gente.